Olá, meus irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais um dia de tratamento aqui na Casa Espírita de Kardec. Sejam todos muito bem-vindos. Então, eu sou Maria Inês, estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, né? A nossa palestrinha, o nosso estudo. Então, sejam todos bem-vindos. Eu trabalho, com a Casa Espírita Anália Franco de Araporã e a Casa Espírita Batuíra do Bálsamos, Então, meus irmãos, convido a todos, para colocarem aí, as suas águas para serem fluidificadas, porque hoje é dia de tratamento, E coloquem aí também se estão me ouvindo bem, se tá tudo certo. Então, hoje é dia de tratamento. Uma boa noite a todos, Então, vamos nos concentrar, elevar nossos pensamentos a Jesus. Vou esperar mais um pouquinho, Para que nós possamos nos conectar, tranquilamente em mais um dia de tratamento. Então, vamos nos reunir. Mesmo estando, de maneira online, nós sabemos que nós podemos conversar com Jesus, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Então, vamos elevar as nossas vibrações neste momento até alcançar a luz do Mestre, enchendo-nos de amor, de paz e que nós possamos sentir durante esta palestra, durante esses minutos, toda a assistência da espiritualidade, porque nós sabemos, que é a espiritualidade que rege estes trabalhos, ela que nos, conduz neste momento. Então, meus irmãos, elevemos os pensamentos, vamos direcionar todas as nossas vibrações de cura, de amor, de paz, porque todos nós podemos acender essa luz, dentro dos lares, nas casas espíritas, onde estivermos, se nós direcionamos os nossos pensamentos ao Mestre, à espiritualidade, nós, então, nos colocamos, em forma de luz, nós acendemos as luzes, para que nós possamos receber e para que nós possamos transmitir também, toda a paz, toda a cura material, espiritual. Então, nós vibramos aí de maneira que possa transbordar amor e paz por todos os lados, por todas as pessoas em necessidades, para todos aqueles que nos ouvem e para todos aqueles também que os nossos pensamentos possam alcançar. Então, boa noite a todos. Então, vamos nos unir neste momento, São tantas pessoas, tantos corações reunidos, aqui neste momento para as preces. Então, através desse estudo, nós sabemos que através do estudo a espiritualidade trabalha e não somos nós apenas, os trabalhadores, mas todos aqueles que elevam os pensamentos em prece, todos trabalham, Então, vamos acender as luzes do Evangelho de Jesus, vamos acender em nós vibrações de cura, de amor. Então, elevemos nossos pensamentos agora em prece. Senhor Jesus, Mãe Santíssima, Espiritualidade amiga, nós rogamos vossa assistência para todas as nossas necessidades, sejam elas de ordem material, sejam elas de ordem espiritual. Rogamos o teu amparo, Jesus. Rogamos o teu amparo, espiritualidade amiga, para que nós possamos atingir, as vibrações no mais alto e conseguir transformar em nós tudo aquilo que ainda está negativo, através das preces, através do amor que vibra em cada um de nós.
que possamos contribuir, né, com a paz no universo, que possamos contribuir com a paz em nós, através de pensamentos, através de preces, através das nossas conexões com o alto. Jesus e Mãe Santíssima, que nos proteja e nos ampare hoje e sempre. E que assim seja. Meus irmãos, o tema de hoje, para nós trabalharmos, vai falar de algo que é de extrema importância para nós e que a todo momento nós devemos estar atentos, e nos traz ali uma evolução espiritual, dependendo das nossas atitudes, né? Então nós vamos falar, né, da arte de conviver com os exemplos, nos exemplos de Jesus, porque Jesus nos deu muitos exemplos de convivência, né? E nós estamos aqui pela oportunidade da reencarnação para conviver. E se nós adentrarmos o Evangelho de Jesus, vamos ver ali que aquele código, né, ali um código de postura, um código de vivência, tudo ali que é nos ensinado está todo baseado na convivência, no amar, né, ao nosso próximo, como a nós mesmos, né? Essa frase de Jesus já nos deixa claramente que nós necessitamos aprender a conviver. Que essa oportunidade que nos foi dada, que nos traz, né, essa alavanca de evolução no plano terrestre, essa oportunidade que não podemos deixar passar é a convivência. Então precisamos sim amar os nossos irmãos, aprender, né, que somos, né, seres para viver em sociedade, como o Evangelho já nos diz. O Evangelho de Jesus, sempre, né, em todas as páginas que nós formos abrir aleatoriamente, de todas as formas, nós vamos ver ali que é nos colocado, né, sempre exemplos de convivência. Jesus nos mostra como conviveu com os seus discípulos, como conviveu com a família, como conviveu com aqueles em que a sociedade desprezava. Então são ensinamentos de muita luz e nos traz assim um roteiro, né, certo, um roteiro seguro para que nós possamos vivenciar no plano terrestre todas as nossas, né, todas as nossas mazelas que possam ser ali corrigidas dentro do Evangelho de Jesus. E o Livro dos Espíritos, ele nos diz, né, uma questão. Deixa eu ver a questão aqui, 900. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, meus irmãos, que de número, né? A gente para gravar é difícil. Mas vamos lá. Na questão 766, os Espíritos, né, nos diz a respeito da pergunta de Kardec: a vida social é natural? E os Espíritos nos respondem que certamente que Deus fez o homem para viver em sociedade. Então ele não deu inutilmente ao homem a palavra, né, o dom da comunicação e todas as outras faculdades. Então nós sabemos que somos seres para viver em sociedade. Nós sabemos que para conviver é necessário nós adentrarmos, né, o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos ver as nossas atitudes em relação ao nosso próximo. E desde o momento em que nós nascemos, nós adentramos o plano terrestre e nós estamos vivendo, né, em sociedade, nós adentramos ali a nossa família, né? E mesmo no plano espiritual, no planejamento reencarnatório, nós nunca estamos sós. Então, a todo momento, nós somos seres para viver em sociedade. Jamais estaremos sós, né? Tanto no plano
dos encarnados quanto dos desencarnados. Nós estamos aí a viver, né, em sociedade. Nós não temos todas as possibilidades, né, para viver sozinhos. Nós precisamos do aprendizado que o outro nos traz. E o primeiro aprendizado que o outro possa nos trazer é amar, né, meus irmãos? Eu convido vocês a adentrarem, né? Se nós formos ver o Evangelho, nós sabemos, né, que todo ele perpassa pela convivência de Jesus entre nós e nos ensinando sempre, né? É um grande mestre, o nosso mestre Jesus, ele nos ensinou através do seu Evangelho. Mas também gostaria que vocês observassem um livro, né, que eu gosto muito, porque ele está toda a trajetória de Jesus, no aspecto da convivência dele, né, entre nós. E me chama a atenção, e vou citar só uma parte, porque, na verdade, o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, deverá ser lido por nós, né, várias e várias vezes, porque ali está toda a trajetória da convivência entre nós, do nosso amado Mestre Jesus. Então eu vou convidar vocês só para analisar uma pequena história, né? Nós sabemos que Jesus se reunia, né, com os discípulos para fazer, né, seus comentários em torno dos mandamentos de Moisés, né, e em torno do seu evangelho. Jesus estava ali, né, em Cafarnaum, no lago de Genezaré, para nos ensinar, né. Em determinado momento, Pedro, né, e Pedro era assim, de uma personalidade difícil. Então Pedro se sentia assim incomodado e logo perguntou para Jesus, né, por que, em face dos ensinamentos, né, de Jesus, como deveríamos interpretar isso? Pedro perguntando a Jesus como deveria, né, como os apóstolos deveriam interpretar a primeira manifestação de Jesus, que foi transformar água em vinho nas bodas de Caná. Então Pedro estava assim muito preocupado dentro da sua rigidez de personalidade, dentro dos seus preconceitos, né? Então ele disse assim para Jesus: não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Então, Pedro estava ali preocupado, né, com a nossa postura, né, com a materialidade, com aquilo que ele já vivenciava, né? Então, Pedro muito endurecido, mas também muito preocupado em se transformar moralmente. Então, diante de tudo aquilo, de todo o evangelho de Jesus, ele demonstrou essa preocupação. E Jesus o responde, né? Essa parte, gente, eu vou ler, né? Porque é de uma riqueza, né? Então, Jesus responde assim: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Então, Pedro não lhe respondeu de pronto, né? Então, Jesus continuou: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi o bem da alegria, como que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que conduzem a Deus. Saibamos santificar a afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los,
enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Então, essa resposta de Jesus nos deixa claramente, meus irmãos, que Jesus convivia conosco e ele, sendo um espírito iluminado, um espírito puro, que esteve entre nós, decidiu, deixar ali os prazeres de um mundo celeste, de um mundo de luz, de um mundo bem diferente do nosso, de provas e expiações, e esteve conosco, convivendo conosco e nos compreendendo, nos amando. Então Jesus deixou essa fala para Pedro para exemplificar para ele que era mais importante fazer feliz um amigo, que ele se sentia ali no meio de todos eles como um amigo e gostaria, e queria e fez com que todos se sentissem felizes, Então, diante dessa manifestação, da palavra de Pedro, demonstra aí às vezes, nosso preconceito, nossas mazelas interiores. E Jesus, com a sua pureza de pensamento, com seu amor, com a sua compreensão, sabendo, conviver, nos ensinando a conviver, diz todas essas palavras a Pedro. E Pedro ali, fica, por entender, e querendo assimilar esse amor que Jesus tem por todos nós e por todos aqueles irmãos com os quais Jesus convivia, Mas também, continuando essa parte da história, Pedro ainda pergunta se a gente faz feliz um amigo, e a gente é ali pago com a ingratidão, porque nós sabemos que a maioria das nossas mazelas nas convivências é porque nós temos o egoísmo. Essa chaga, tá lá no capítulo 11 do Evangelho, essa chaga que deverá ser extirpada da humanidade terrestre, Capítulo 11, item 11, fala do egoísmo. Então, nós não vamos viver bem socialmente enquanto nós não tirarmos de nós esse mal que é o egoísmo. Então, nessa perspectiva ainda de ser, um encarnado, de um espírito ainda inferior, porque os apóstolos, meus irmãos, foram escolhidos por Jesus não por sua luz, por serem espíritos iluminados, não, era como nós mesmos, com todas as mazelas, com todos os defeitos, mas também com boa vontade de servir. E isso era valorizado por Jesus. Cada um dos 12 apóstolos, nenhum ali poderíamos dizer que eram homens perfeitos, ou tivesse a mesma luz que Jesus, porque não tinham, Mas Jesus os valorizou, Jesus os amou, Jesus conviveu com eles de forma a colocar, eles como amigos. Isso que nos sirva de exemplo, Porque muitas vezes nós julgamos o outro, nós nos achamos no nosso egoísmo, no nosso orgulho, nós nos achamos um pouquinho melhores que os nossos irmãos. E aí escolhemos, com quem vamos conviver. E voltando lá em Pedro, ele pergunta, se o amigo não retribuir, não entender, sobre algo que nós façamos para o deixá-lo feliz, como que a gente deve proceder, Então, Jesus, lá no livro, tem essa passagem, é muito lindo, gente, a maneira como Humberto de Campos descreveu todas as falas, todas as convivências, toda a trajetória de Jesus aqui no plano terrestre, nas suas pregações. Então, é um livro riquíssimo, maravilhoso, é de muita luz. Ali nós vamos aprender muito e vamos internalizar em nosso coração aquele amor de Jesus para conosco, para com as pessoas em necessidade, para com as nossas mazelas, para com tudo aquilo que nós temos falha em nosso coração. Então Jesus acolhia,
Jesus abraçava, né? Esse abraçava que eu estou dizendo, meus irmãos, não é só fisicamente, né? Então, Jesus abraçava a causa, vamos dizer assim, daqueles que necessitavam, daqueles que o procuravam, todos eles, né? Jesus não desprezava a ninguém. Então, em resposta a Pedro, Jesus disse assim, vou ler novamente, porque as palavras aqui escritas por Humberto de Campos é de uma beleza imensa, né? Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tarde na compreensão, no espírito do amigo, daqueles a quem amamos, devemos nos lembrar que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Olha que passagem maravilhosa, olha que coisa linda, né? Devemos nos lembrar que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Então, meus irmãos, só com essa frase dá para entender a essência do que é conviver. Tiramos de nós, retiremos de nós todo o egoísmo, todo o orgulho e enchamos nossos corações de amor. E vamos aí entender, o que é conviver. Então, o simples fato de sabermos, valorizar os nossos amigos, amá-los sem cobrança, sem querer para nós recompensas, já é um passo na nossa convivência. E eu concito a todos, a refletir sobre a convivência nos âmbitos familiares, nos âmbitos do trabalho material, nos âmbitos da lide espírita. Vamos analisar todos nós, o que nós estamos errando, aquilo que ainda nós necessitamos melhorar. Então, meus irmãos, a convivência que Jesus nos ensina é de uma forma tão grandiosa que ela nasce do nosso coração, ela nasce da nossa essência divina, porque somos filhos do Pai, E o Pai sempre nos tem a compreensão. Então, nós devemos sempre tentar, pelo menos tentar, compreender os nossos irmãos. E vamos voltar, na parte que nós iniciamos a nossa encarnação no plano terrestre. E nós, muitas vezes, nos perguntamos se estamos na família certa, se estamos no momento certo, se estamos com as pessoas certas para conviver, Então, meus irmãos, a espiritualidade amiga nos diz, Tem uma mensagem aqui de Bezerra de Menezes também sobre isso aí, ó. Aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Que nós estamos sim com as pessoas certas, o momento certo, e que nós estamos aqui por necessidade evolutiva, Nós nos reunimos nos lares, nós nos reunimos nas famílias, nos lares, no trabalho, na religião. E para isso, e para nós desenvolvermos paciência, bondade, tolerância, que é um grande mal vindo do egoísmo, a intolerância, E Bezerra Menezes nos esclarece assim. Estou tentando achar a mensagem dele aqui, porque é magnífica em relação a essa parte, Aqui, ó. Bezerra de Menezes, lá no livro dos Espíritos, Livro aos Espíritas, gente, é de Bezerra de Menezes, Eu não sei quem fez a psicografia, tá na página 107,
Vivemos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa. Olha só, nós todos, ao reencarnar, ao fazer um planejamento, né, junto à espiritualidade, todas as pessoas que nos hoje estão ali ao nosso redor, né, junto a nós, convivendo, são as pessoas corretas. Olha o que o Bezerra de Menezes fala, para a execução do programa. O que é esse programa? O nosso planejamento reencarnatório. Então não tem nada de errado conosco, né? Nada. Olha o que mais ele fala, né? Que nós devemos, né, guardar na mente que os maiores inimigos não estão fora, não são aqueles que erguem o dedo e a voz acusadores, são as nossas imperfeições e que nos levam a revidar, a anatematizar, a ferir e a nos tornarmos inimigos em nome de um ideal de fraternidade. Essa mensagem, Bezerra de Menezes deixou, né, com o título de Compromisso com a Fé Espírita. Então ele disse, né, bem claramente, nós temos as nossas imperfeições, são os maiores inimigos, e dentro do ambiente, né, dentro da convivência nossa, dos ambientes aos quais nós vivenciamos, nós devemos aí refletir sobre isso. Vamos refletir um pouquinho quais são as maiores queixas que nós temos. Quais são as atitudes das pessoas que mais nos incomodam, né? Tudo isso é importante nós refletirmos, porque vai direcionar para nós, né, as nossas próprias mazelas. Tudo aquilo, né, que nos incomoda no outro, na verdade, está em nós, né? É nós que precisamos modificar, é nós que precisamos ter aceitação, é nós que precisamos ter tolerância, é nós que precisamos colocar em nosso coração o amor de Jesus. Vamos assim, eu estou falando aqui com vocês, estou nesse estudo, estou conversando, que eu não posso dizer que seja uma palestra, meus irmãos, mas o meu coração está se sentindo grandioso. Eu gostaria de transmitir para vocês o que é o sentimento que eu sinto agora. Provavelmente a espiritualidade está trabalhando em cada um de nós. Sinta um pouquinho o coração, né? Vamos perceber ao entorno de nós quanto amor nós podemos deixar para as pessoas, para aqueles que nós naturalmente amamos, para aqueles que nós ainda temos uma antipatia, né? Porque nós temos sim, para aqueles que nós dizemos assim, nossa, esse aí eu não vou com a cara dele, né? Então vamos expandir o nosso coração, essa energia de amor, de entendimento, de paz, para os nossos familiares difíceis, aquelas pessoas, né, que nós vemos que é tão difícil conviver, mas você precisa conviver no ambiente de trabalho, em todos os momentos na nossa vida, né? Pessoas às quais nós deparamos e nós nos sentimos ali incomodadas. Então, vamos abrir nosso coração, enfatizar, né, que nosso coração precisa amar. Nós precisamos mudar os pensamentos, nós precisamos mudar atitudes. Porque Kardec já nos diz na questão, olha aqui, ó, 768 do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta e olha a resposta. Kardec pergunta aos espíritos: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Olha o que os espíritos respondem. O que quer dizer primeiro essa pergunta, né? Nós procuramos a sociedade, o outro ser, pelo nosso pessoal apenas? Ou porque está em nós, né, esse sentimento, essa finalidade providencial? Olha essa palavra, meus irmãos, finalidade providencial, quer dizer,
essa providência divina vem até nós, né? Através daqueles que estão ali no nosso caminho, aqueles que nós vamos encontrar nos nossos caminhos, né? Então, olha o que diz os Espíritos, né? O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades, precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Quer dizer, ele não se desenvolve. Se nós nos isolarmos, nós vamos ser egoístas, né? Vamos dar vazão ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo e nós nos fechamos. Então, nós perdemos grandes oportunidades de aprender, de evoluir e principalmente quando eu digo aprender, meus irmãos, é claro que vem a parte intelectual, né? Essa fatalmente, né? A gente desenvolve sim, mas o mais importante é a parte moral, é a parte do coração, é o amor, né? Esse amor é inerente a nós todos, porque por mais embrutecido que um ser possa parecer, o amor está ali na sua essência. Você pode ter certeza que alguém, né, o faz, né, sentir-se amado ou ele amar destinar esse sentimento a alguém, porque é inerente a nós todos, né? Por mais embrutecido que alguém possa ser. E com o desenvolvimento social, há de desaparecer o egoísmo, há de desaparecer o nosso orgulho e nós vamos se tornar irmãos fraternos. Olha o que Kardec fala, né? Ele completando a questão dos espíritos ali. Nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolado. Então, a espiritualidade nos deixa aí claramente, né, que nós somos ser gregário para viver em sociedade. Então, conviver é mais do que viver, né? Conviver significa vencer o isolamento existencial, uma proposta de interação um com o outro, né? E o Evangelho de Jesus, a todo momento nós vemos aí, né, essa interação na convivência, né? Vou repetir, né, na convivência de Jesus com todas as pessoas, né? Ele ensinando o tempo todo respeito, sendo humilde o tempo todo, né? Tirando, né? Mostrando para todos ali, todos que o acercavam-se dele, né? Toda a luz, né? Paz, e que o orgulho e o egoísmo deveriam ser extirpados para que a nossa sociedade, né, se torne fraterna. Então Jesus mostra, né, vivencia, convive conosco de forma fraterna. Imagine só, Jesus, um espírito de luz, né, vem de um plano espiritual maravilhoso, né, que deve ser esse plano em que Jesus, das esferas iluminadas, os planos que Jesus, né, poderia estar lá, ele desce até nós. Vamos dizer, vamos usar essa expressão, desce, né? Porque nós estamos num patamar inferior, provas e expiações. E ele se veste de carne, né? Ele se encarna aqui na terra, ele se coloca ao nosso lado e acolhe a todos. E nós, com nossa inferioridade, com pouquinho, né, que nós temos muito é orgulho, egoísmo, nós ainda não sabemos, né, conviver com o nosso irmão. Estamos aí em processo de evolução. Então vamos observar, né, os ensinamentos de Jesus, tentar colocar em prática, né? Então, a vida em sociedade ela é valiosa no aprimoramento
condição humana na sucessão dos tempos. Então, para que nós possamos chegar a um plano de regeneração, é necessário, né, essa vida social, né, nos reunirmos em todos os momentos da nossa vida com os nossos irmãos e amá-los com todas as suas falhas, né, porque nós devemos olhar para nós primeiro, né. Então, lá na Lei da Sociedade, no Livro dos Espíritos, questão 768, né, que Kardec anota, né, que mediante a união social é que as pessoas se completam para assegurar o bem-estar e o progresso. Então, enquanto nós não aprendermos a conviver socialmente, né, nós pouco vamos contribuir para a nossa evolução e a evolução da sociedade, do plano terrestre em que vivemos, né? Então, Deus nos deu a comunicação. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 766, né? Então, ele não, Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades, né? Para que ele ali não foi inútil, né? Para que ele possa desenvolver os relacionamentos interpessoais. Então, que usemos as nossas palavras, né? Com respeito, com carinho e com amor para todas as pessoas, de forma igualitária, de forma fraternal. Então, a comunicação é olhar no olho do outro, né? É ouvir atentamente, é uma arte saber ouvir, né, meus irmãos? É aceitar as diferenças, se colocar no lugar do outro, é a empatia, ter afetividade. Nós passamos por momentos tão difíceis nesses últimos anos, né? Esses 2 anos, 2020, 2021, e ainda muito difícil 2022. Então, nós precisamos desenvolver em nós a afetividade. Então, vamos analisar como está a nossa afetividade hoje, diante de tantos problemas aos quais passamos, como nós damos atenção aos nossos familiares, os filhos, né, as mães, né, os pais, o que nós fazemos ao entorno de nós para promover, né, a fraternidade e quanto de nós doamos em afetividade. Porque a afetividade também meus irmãos, tornar-se sensível aos problemas das pessoas, né? Na nossa comunidade, ao nosso entorno, dentro das casas espíritas, sermos afetivos, né? Com o nosso irmão da lide espírita e também para aquele que nos procura. Então, essa afetividade de se colocar no lugar do outro, ter sensibilidade, fazer o possível para ajudar o irmão. Isso nós necessitamos desenvolver. E a gentileza, né, meus irmãos? Gentileza também, né? É uma forma de afetividade, é uma forma de se comunicar amorosamente com o nosso irmão e é uma forma de conviver, né, bem com os nossos irmãos. Então, ela é uma expressão de sensibilidade, ser gentil a todo momento, por mais que nós estejamos, né, passando por alguma dificuldade, que nós necessitamos, né, colocar em prática essa afetividade, a empatia, esquecer um pouco de nós e nos doar um pouquinho, né, para o outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, vai falar sobre Santo Agostinho. Ele disse assim: conhece-te a ti mesmo. E tem, né, aquele texto, né, enorme e lindo e maravilhoso que nós sabemos, né, que ele nos concita ali, nos convida a nós procurarmos a nossa reforma íntima. Aquele texto lindo que Santo Agostinho deixou para nós. Mas a essência, ela está lá, aliás, no Livro dos Espíritos, gente, na questão 919 e a questão 919A.
Então é uma leitura maravilhosa, é um texto que todos nós conhecemos, né? Porque Santo Agostinho, nós sabemos a história de Santo Agostinho, né? Sua mãe, Santa Mônica, né? Muito católica, ele, né? Ainda perdido nas coisas do mundo, mas muito sábio, né? Na época, né? Para hoje nós poderíamos direcionar que ele era um advogado, né? Nas palavras de hoje. Mas se perdia em defender as causas mundanas, né? Às vezes não era muito honesto, né? Com aquilo que ele fazia. Até que houve, né? O chamamento de Jesus para ele, né? Portanto, a Santa Mônica, que é sua mãe, orado e pedido por ele. Então, Santo Agostinho nos ensina muito sobre a reforma íntima e ele deixa essa frase: conhece-te a ti mesmo. Então nós devemos deixar, né, de ver a mazela do outro e conhecer a nós mesmos, ver aquilo que é possível melhorar em nós, né, ver aquilo que nós temos de bom para deixar para o outro. Então, meus irmãos, vou convidar todos, né, para colocar aí, né? Eu tô olhando o tempo aqui, tá? Já tá finalizando. Então, todos os irmãos que estão em tratamento, vamos levar seus pensamentos, vamos finalizando, vamos fazer um exercício de respiração. Eu vou pedir para que todos coloquem dentro dos vossos corações, imagine com toda a força, um pensamento assim, alcançando lá o Mestre Jesus, lá em Cafarnaum, no lago de Genezaré, falando, né, pregando com todo amor para todos nós, né? E depois que Jesus fazia suas pregações, ele adentrava, né, junto com os outros apóstolos, a casa de Pedro. Era ali, né, que Jesus muito ficava, né, e Jesus se estabelecia ali nessa simplicidade e colocava os seus ensinamentos com tanto amor para aqueles irmãos, para todos que ali chegavam, para todos que tinham a necessidade de uma palavra. Então eu convido, meus irmãos, a todos nós para sermos, né, esse coração aberto em amor, em paz, em acolhimento. E assim nós vamos chegar, né, nos exemplos de Jesus, um pouquinho, né, do que Jesus nos ensinou em amar o nosso próximo, amar todos aqueles, né, que nos procuram, sem distinção. Então eu convido agora a todos a levarem os pensamentos até a altura do Pai, até a altura de Jesus. Vamos fazer nossa prece final, pedindo um tratamento, né, para todos os irmãos que se encontram enfermos, para todos aqueles que se encontram agora, né, esperando, aguardando, sentindo toda essa vibração de amor de Jesus. Vamos respirar fundo, vamos imaginar que estamos lá no lago de Genezaré e vamos captar toda essa vibração de cura, toda essa vibração de amor, todo esse amor de Jesus junto a nós neste momento. Espiritualidade amiga, nosso benfeitor Batuíra e toda a equipe médico e espiritual que atenda a todos os irmãos em necessidade agora, curando da matéria, curando a parte espiritual e trazendo a todos o conforto, a fé e a coragem, e que todos possam, nessa noite de luz e de paz, receber o afago ou carinho do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus. E que assim seja. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos.
que Jesus possa estar presente em todos os lares. Agradecida por todos estarem aqui. Um abraço a todos, ao meu grupo do Centro Espírita Batuíra, o grupo do Centro Espírita Anália Franco, todos os irmãos que estão aqui, a Júlia, a Rosângela Oliveira, seu Antônio, a Isis, todos, né? A Gisele, todos eles. Eu não estou conseguindo ver todos aqui da minha telinha, mas um grande abraço a todos. É com muita emoção e com muito amor de Jesus no coração que eu encerro esta noite. O Rafael, a Isis, um abraço a todos e que assim seja.